2 domingos atrás, na mensagem atrasada, então, nós vimos que Deus é ultra detalhista na arte de criar, de manter a sua criação funcionando, no cuidar do seu povo e em alguns outros detalhes. Na semana seguinte, que foi a passada, então, eu comecei a mostrar que esse detalhismo de Deus coexiste ao lado de uma outra característica, ou virtude, ou atributo de Deus. Ele é supersensível. E eu fiquei de ver duas facetas opostas dessa sensibilidade divina, e até comparei como os dois lados de uma mesma moeda. Então, começamos a ver o primeiro lado, que é o seguinte: é fácil entristecer a Deus. Dizendo de outra forma, ele é bem susceptível de ser entristecido. Vimos, então, um Deus muito ferido, lá em 1 Samuel, capítulo 8, não precisam abrir, porque nós já falamos disso aí, quando, na ocasião em que Samuel estava entregando o seu cargo, ainda tentou passar para os 2 filhos, que não tinham a honra e o comportamento do pai, o povo reclamou e aproveitou para pedir um rei, como as outras nações tinham. Até aí Deus dirigia a nação de Israel diretamente, numa teocracia, através de juízes, de pessoas, homens e até mulheres, que Deus levantou ocasionalmente para dirigir o país, o povo, mas sempre Deus dando a orientação e o rumo detalhadamente e de maneira direta. Aí vieram e pediram a Samuel que estabelecesse sobre eles um rei como outro qualquer, um rei como as nações tinham. Então Deus disse para Samuel, que ficou muito angustiado com esse pedido, e Deus então disse para Samuel atender de fato a voz do povo em tudo que eles estavam pedindo, porque, aí diz Deus literalmente, não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, eu passei o restante da pregação passada mostrando de uma maneira prática como o crente, e aí estão passando para a aplicação hoje, mesmo não intencionalmente, não sem estar percebendo de uma maneira clara, mas ele frequentemente magoa a Deus ao rejeitar a totalidade do reino de Deus, do controle de Deus na sua própria vida. Então, eu citei várias áreas da nossa vida em que, infelizmente, nós costumamos proceder obedecendo uma parte do que Deus tem para nós, não sendo totalmente sujeitos à mão de Deus, ao controle total e absoluto de Deus, como deveríamos e é como Ele deseja. Inclusive, sugeriria que cada membro desta igreja ouvisse essa pregação, porque lembra que coisas sutis do nosso dia a dia podem estar, comportamentos nossos sutis podem estar magoando a Deus, mesmo que nós não tenhamos percebido de uma maneira assim muito forte, muito clara. Então, é bom ter cuidado com a sua própria vida quanto ao percentual das ordens, dos mandamentos, das exortações de Deus você segue, ou se é apenas um pedaço, ou só em parte. Então, eu quero agora continuar nesta mesma face da moeda, depois veremos a segunda, que é fácil entristecê-lo ou Deus é muito susceptível de ser entristecido. Quero continuar nessa questão, eram 2 exemplos que eu queria dar,
Só que agora nós vamos ver um Deus não mais apenas magoado ou ferido, como nós vimos lá naquela ocasião que o povo pediu um rei. Mas nós vamos ver um Deus, além de magoado, muito irritado. Isaías 1, 10 a 15. Podemos chegar lá. Isaías capítulo 1, mostra que os judeus haviam se tornado mestres na infeliz arte de adorar a Deus só no exterior. Isaías 1, 10 a 15. Bora ler o capítulo todo, mas não há necessidade, não é o caso. Príncipes de Sodoma, não é a cidade de Sodoma, não. Já tinha sido destruída há muito tempo. Estava falando com os príncipes de Israel. Escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, estava falando, era com os judeus, vivos ali. Já, logo no início, já vemos o tamanho do aborrecimento, da ira de Deus contra esse povo, a magnitude desta ira, só com as duas palavras que Deus usou para descrever os chefes do povo e o próprio povo: Sodoma e Gomorra. Não havia descrição pior para Deus utilizar cidades que ele próprio destruiu. Então a gente já pode imaginar o que vem pela frente. Vai falar aqui um Deus muito irritado. O Senhor diz: de quem me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, e a passagem continua. Eu não vou ler o restante. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto lido aqui, que deve mexer conosco, ser uma forma muito forte de nos alertar. Esse é o nosso Deus hoje. Exatamente este é o nosso Deus, não é o Deus do Velho Testamento, que mudou um pouco, agora é o Deus do Novo Testamento, que é bem diferente, é um Deus aperfeiçoado, um Deus mais amaciado, ou coisa assim, mais largo com os pecadores, ou coisa assim. Não é não, Senhor Deus. Não é, a palavra tua está cheia de passagens dizendo que tu não mudas, tu és o mesmo Deus, tu és um Deus santo. E o assunto aqui é pecado, é ofensa contra a tua santidade, é a mesma coisa. Então, se esses judeus estavam ali ofendendo gravemente a Deus,
devemos estar alertas para não fazermos também, não da mesma forma, porque não temos mais nem lei para cumprir como a de Moisés, mas somos povo deste mesmo Deus, e sim, estamos correndo o risco constantemente de te magoar, te irritar, porque tu continuas tão susceptível, tão sensível de coração. Nos ajuda a enxergar estas coisas. E que Cristo seja honrado em tudo que vai ser dito aqui. Em nome dele, te pedimos. Amém. Então, como eu disse, os judeus haviam se tornado mestres nessa arte infeliz de adorar só no exterior. Faziam os sacrifícios do jeitinho que Deus mandava, as festas que Deus havia determinado na lei, tudo direitinho, mas associado com iniquidade, juntamente com iniquidade. Ao mesmo tempo em que ali estava um povo obediente, fazendo o que Deus exigia pela lei dele em termos de sacrifícios, holocaustos e de formas de adorá-lo, um povo, à primeira vista, muito zeloso de agradar a Deus. E, ao mesmo tempo, associando, usando a mesma palavra da Bíblia, associando tudo isto à iniquidade, pecado. E Deus achava isso insuportável, impressionante, como a linguagem que o Espírito Santo colocou Isaías para usar, é como se Deus fosse um homem. É impressionante como o próprio Deus se limita aqui na linguagem para mostrar a nós o quanto ele sentia e o quanto estava pesando sobre ele, a ponto dele dizer, estou cansado. Ele não está cansado no sentido literal, absoluto. Ele não se cansa, porque o cansaço é fruto de um poder, de uma energia limitados. E ele não tem poder, nem energia, nem disposição limitados. Pelo contrário, é todo poderoso o tempo todo, cheio de poder, cheio de energia, então ele não se cansa. Mas está escrito aqui, certo, para nós entendermos o tamanho do desgosto de Deus em ter que suportar isso. É uma maneira dele dizer, eu vou parar com isso. Vocês estão entrando num terreno perigoso, porque eu estou ficando cada dia mais ofendido com isto. É o que significa quando ele diz que está cansado de suportar, que não aguenta mais. Uma maneira dele dizer. Talvez muitos ali pensassem, talvez antes de ouvir isso tudo, através do profeta, como é que vocês estão, em termos aqui espirituais ou religiosos, em termos de relacionamento com Deus? Estamos bem. Estamos bem. Estão bem? Estamos. O povo aqui vai bem. Estamos cumprindo rigorosamente o mais completamente que nós pudemos, os rituais que Deus mandou. Claro que a gente temos nossas falhas, mas fazemos o que nós pudemos. E eu não acho que Deus vai se incomodar ao ponto de querer saber o que se passa no interior de cada um de nós, lá dentro do coração de cada um. Tudo. Ou se a gente faz alguma coisa que ele não gosta muito, eu acho que ele é largo o suficiente para deixar isso passar, não é? Ele sabe que nós somos pecadores, somos falhos. Uma criança sabe que seus pais são falhos. Então, Deus que nos criou, obviamente, ele sabe
A Bíblia diz que ele é um Deus largo, é um Deus de muita paciência. Então, eu acho que, pelo que nós estamos aqui nos esforçando para fazer tudo o que ele mandou e cumprir a lei direitinho, eu acho que ele vai, essa é a base que ele vai tirar, e eu acho que nós estamos bem. Pode ser. Nós estamos bem. Aí vem Isaías e pá! Eles estão completamente cerrados, os que pensavam assim. Não quer dizer que todo mundo pensava assim. Imagine que os mais sensíveis estavam sentindo no coração, sim, isso aqui não vai dar certo. Esse povo está meio hipócrita, ou hipócrita em meia. Então, é claro que deveria existiam alguns lá muito incomodados com o que estava acontecendo, mas a maioria, mesmo, imagino eu, que devia ter mais ou menos essa visão. E lá estava Deus super sensível, observando cada ato, cada pensamento de cada homem, de cada mulher, de cada moça, de cada rapaz, de cada ancião, daquela congregação inteira, daquele povo todo. De cada um. Ele estava absolutamente acompanhando e sabendo precisamente o que cada um pensava, a maneira de cada um, que cada um agia, não somente na hora de ir para o templo, na hora de fazer os seus rituais da lei, mas em todos os detalhes. Ele sabia de tudo. E não estava absolutamente satisfeito, nem se sentindo honrado com o que estava vendo. Passemos logo para hoje, como eu disse na minha oração. Então, nós estamos sempre no risco de causar a Deus não somente uma mágoa, como já falamos na semana passada, a mágoa, no caso lá do rei, mas agora de uma irritação mesmo, de uma ira muito forte, como se tivesse uma brasa ardendo dentro do coração de Deus, pelo que ele estava vendo. Porque se o crente imaginar que ele próprio, nos dias de hoje, está correndo esse risco de causar no seu Pai Celeste o mesmo tipo de sentimento e de reação, puxa, eu acho que cada um deveria se preocupar muito. Quer dizer que é possível que eu esteja causando neste meu Deus querido, neste meu Pai Celeste, no Filho, no meu Salvador amado, no Espírito Santo que habita em mim, eu estou correndo o risco de estar causando no Deus triuno esse mesmo sentimento de repugnância a ponto de ser comparado com Sodoma e Gomorra. Não pode. Se esse risco existe, eu quero saber e de que forma esse risco existe e como é que posso evitar. Eu não posso imaginar, não posso dormir de noite imaginando que eu estou causando no meu Salvador esse tipo de repúdio, ou de sentimento, ou de dor, ou de ira, de tudo junto. Porque é fácil olhar para os judeus da época, aí dizemos o que nós queremos dizer, hipócritas, como é que pode? Faziam uma lei, ao mesmo tempo faziam tantas coisas erradas, está na cara que eles estavam na maior hipocrisia, estavam longe de Deus, o coração é fácil apontar e olhar. Mas você deve se especializar em apontar para você, hoje. E não vai ser se achando muito diferente do povo da época lá, e pela distância de data e de cultura e de tudo mais, não é por aí que você vai conseguir realmente avaliar corretamente o seu andar com Deus. Não é. E nem apenas triscando aqui e acolá na Bíblia, lendo rapidamente alguma passagem todo dia. Eu ouvi numa pregação, e segunda-feira, voltando para a luta diária, essa loucura que é nesse mundo, para ganharmos o suor, ganharmos o pão com o suor do rosto, e às vezes muitos de nós não querendo ganhar o pão, querendo ganhar a padaria. E depois querendo
queremos fazer uma rede de padarias, uma franquia de padarias, e dar vida, se puder, inclusive, fazer com que essa rede se extrapole os limites do país e exporte a marca do grupo de padarias. Mas Deus mandou ganhar o pão. Não, eu estou aqui cumprindo a ordem de Deus de ganhar o meu pão. Seu pão? Quantos pães você produz, meu irmão, com as suas padarias? 10 milhões de pães por dia. Pois é. Isso é uma maneira de eu dizer que muitos confundem o ganhar o pão com uma necessidade de trabalhar de uma maneira exagerada e se dar de uma maneira mais do que razoável, mas com a velha desculpa de ganhar o pão. Estou só ganhando pão. Será? O dízimo. Eu coloquei o assunto do dízimo na semana passada, dentro daqueles exemplos em que nós poderíamos estar obedecendo a Deus só em parte, como eu coloquei. Eu dei vários exemplos. O dízimo foi um deles. No sentido de que, para alguns, era meio opcional. Às vezes era fiel, às vezes não era, às vezes não é. E passa um tempo sendo, depois passa um tempo sem ser, e está tudo bem. As coisas estão apertadas, a pandemia, inflação, dá uma explicação qualquer aí, e fica nesse vai e vem de obediência quanto à questão do dízimo. Eu coloquei isso. Isso está errado, não é para ser assim. Você está obedecendo a Deus em parte. Coloquei isso lá e não vou repetir. Mas quero repetir num aspecto. Pois tá bom. Vamos supor que eu tenho dado a ideia de que, estando cumprindo rigorosamente o dízimo, ou um percentual daquilo que você ganha, sendo 10% ou mais ou menos, não vou entrar nesse detalhe, mas vamos chamar isso de dízimo, que você esteja dando o dízimo rigorosamente, bota até no computador, para saber quanto é os centavos, líquido, é bruto, é líquido, você tem os seus critérios e você dá rigorosamente para a sua igreja o dízimo de Deus. Ótimo. De acordo com a pregação passada, pode até parecer que está tudo bem. Pois é. Mas será suficiente isto? E não é não? Parece que não. Quer dizer que, além de eu ter que ser rigorosamente fiel no meu dízimo para agradar a Deus e as Escrituras, tem algo mais... Sim, entendo. Eu acho que o senhor está falando de pecado com relação à pureza. Não. Estou falando do assunto financeiro e dízimo. Eu estou nele ainda, não saí, não. Então, não é suficiente ser fiel totalmente. Não. Falei dos cultos. Cada vez mais caindo de moda a ideia de 2 cultos por domingo, né? E muitos já estão com essa ideia. Eu vou de manhã, não vou de noite. Vou de noite para quê de manhã? E às vezes nenhum dos dois, e às vezes não é questão mesmo só de inverter, de reduzir a quantidade, mas reduzir a prioridade. Hoje, como eu coloquei lá, a facilidade com que se falta um culto hoje é chocante. Na vida de um crente é chocante. Qualquer aniversário, qualquer comemoraçãozinha, qualquer coisa que a pessoa seja convidada ou tenha que fazer, é alguém que chegou na sua casa, é uma visita, é qualquer coisa, eu acho que uma encravada. Não é motivo mais para ir ao culto e está tudo bem na cabeça da pessoa. Já expliquei isso semana passada, toquei neste ponto e disse, não faça assim, valorize muito, coloque em altíssima prioridade você os cultos da sua igreja e tal. Ok, não vou repetir. Então, isso não é suficiente? Não. Quer dizer que não faltar um culto no ano, dos 3 cultos semanais da minha igreja, não faltei nenhum. Isso não é suficiente para agradar a Deus? Não. Dizimista de primeira qualidade,
frequentador dos cultos de primeira qualidade e não é suficiente. Não. Basta lembrar de Isaías 1. Eles estavam fazendo tudo como a lei dizia, mas estavam associando isso com iniquidade, com pecados, no dia a dia, com práticas ofensivas a Deus, com corações contaminados, com violência, como eu disse lá, com as mãos sujas de sangue, com carnalidade gritante, total, juntamente com a prática da lei. Se essas coisas, tipo dízimo, tipo frequência nos cultos, tipo oração, tipo serviço cristão, tipo todos aqueles exemplos que eu dei na semana passada, que eu não vou repetir de um por um, se essas coisas vierem sem um coração sincero, se essas coisas vierem sem uma luta constante de aperfeiçoamento, sem uma tentativa quase obsessiva de dar um bom testemunho lá fora, aonde quer que ande, para mostrar como é que um crente deve viver. Mas, pastor, eu não sou perfeito. E quem foi que disse que o crente só dá testemunho quando tem um comportamento perfeito? Se for assim, nem o apóstolo Paulo deu bom testemunho. Não é isso. É agir de uma maneira coerente com os princípios das Escrituras. As Escrituras nunca negaram que o homem é pecador, até o crente é pecador, sim. Então, não tem jeito de você escapar de pecar na frente de um, de outro, um colega, de um chefe, de um vizinho. Eu sei que isso faz parte, mas a forma de você reagir ao pecado, como é que você age quando você é agredido, como é que você age quando você é o agressor, quando você age quando as duas coisas se encontram e foram os tapas e numa briga física ou de ofensa pesada, como é que você age? E como é que você trata alguém muito inferior a você na questão financeira? Como é que você trata na questão da honestidade nos seus negócios? É isso. É o mundo ver a maneira de um crente agir e reagir, mesmo durante os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas. Bom testemunho não é ouvir das pessoas que lhe conhecem há 20 anos dizer: fulano é perfeito no caminhar dele, perfeito. Eu não tenho uma crítica a dizer a ele, nem que eu procure eu não vou encontrar. Não. Eu acho que não vai ser assim com nenhum de nós. Especialmente aqueles que estão mais próximos a nós, nossos companheiros de trabalho, nossos filhos, irmãos, a família, os amigos mais próximos. Não precisa 20 anos, não, acho que basta 20 dias ou menos, para ver defeitos. Mas bom testemunho é: conheço o fulano há 20 dias, ou 20 meses, ou 20 anos, e ele se diz crente, e ele é coerente com essa confissão dele. É uma pessoa séria. Já me ofendeu algumas vezes. Mas ele sabe, ele reage diferente. E eu já o magoei algumas vezes também, e foi diferente a maneira dele fazer. Ele faz negócios de uma maneira diferente. Ele trata as coisas de uma maneira diferente. Ele não mente, não. Nem para ganhar dinheiro. Porque negócio é negócio, né? A parte e tal, tem esse negócio. Não, ele não mente. Para ganhar dinheiro, para perder, ele não mente. Ele diz o que é verdadeiro. Isso eu posso afirmar. Há 20 anos eu conheço ele. Não mente. Não mente. Acabou-se. Mas tem os defeitos dele, claro que ele vai ter. Perfeito no dízimo, perfeito no envolvimento com a igreja, mas, paralelamente a isso, uma vida, olhando agora de maneira até mais forte,
com pecados repetitivos, não confessados, não arrependidos, não tratados, nem percebidos. Está com o coração de uma maneira tal, com calo, endurecido, que nem percebe as áreas em que está magoando ou irritando a Deus, nem percebe. E talvez ache que é fazer um checklist no fim do mês, como diz a Coelho, eu já paguei, o telefone já paguei isso, paguei aquilo, está tudo checado. Bom, meu dízimo está checado, os cultos eu não fui, alguns porque estava com febre, doente também, eu estava viajando, estava checado, tudo checado. Sim, eu orei todo dia, não havia prometido a Deus, orei 15 minutos todo dia, checado, li a Bíblia toda, uma vez por ano, li a Bíblia toda, em vários planos que tem, eu cumpri um, rigorosamente checado, tudo checado. Sim, e fui eleito na minha igreja agora como secretário, tesoureiro, diácono, eu fui eleito lá. Está checadíssimo essa parte aí. Agora eu sou do staff, agora eu sou do corpo, sou diretor da igreja agora, faço parte da diretoria da igreja. Checadíssimo. O judeu lá, para quem Isaías perguntou se estava tudo bem antes de dar o pronunciamento dele, está tudo ok aqui? Tá, tudo checado. Esse é o seu tipo de cheque, é? É o que você faz ou deixa de fazer, é? Ou as coisas mais óbvias? Sem ver o seu coração, a sua atitude. Por que você é 100% fiel no dízimo? Por quê? Que sentimento você tem quando se desfaz, descola daquele valor que você resolveu doar ou até numa oferta extra? Qual o seu sentimento? E o que propósito lhe levou a isso? Por que você vai aos cultos? Por quê? Nunca se esqueça de perguntar isso. Com que coração você vai? Com que coração você está no culto? Durante a pregação, é um coração aberto para ouvir? Ou olhando para o relógio, vendo o defeito português do pastor? Ou o calor, o frio que está? Ou sei lá o quê? Ou pensando no compromisso de amanhã? Ou na garota que está lá atrás, bonitinha? Eu não sei. Qual é o propósito que você tem quando você vai aos cultos, se envolve com a igreja, e você aceita um cargo na igreja? Qual é o propósito? Por que você faz isso? Pastor, meus propósitos não são 100% corretos. Eu sou falho, eu sei que são falhos. E eu estava com uma intençãozinha meio esquisita. Quando me elegeram ali para a igreja, acho que eu fiquei um pouquinho orgulhoso. E eu não sei se aquilo foi bom, não. Pode até ter sido um orgulho santo, meu sei lá, se foi orgulho na carne. Eu estou desconfiado. Ótimo! Então, estragou tudo na sua nova colocação na diretoria da igreja. Estragou tudo, que você teve um sentimento, talvez não seja muito bom. Estragou, não! Corra para ele e diga: senhor, luzinha aqui amarela, eu tive muito obrigado, porque na eleição hoje de manhã eu fui colocado lá, para mim é uma honra servir na minha igreja, mas eu saio de lá com um sentimento meio assim, que eu estou na dúvida. Aonde é que esse sentimento é sadio, por estar um orgulho de estar servindo na tua igreja, de estar sendo reconhecido? Então, eu acho que deve ter alguma coisa sadia nesse orgulho. Mas vai que não tem, e que a carne também tem outra parte aqui, que eu estou me sentindo mais ou menos tal, importante agora. Essa parte, Senhor, eu quero denunciar para ti. Eu quero me denunciar para ti. Não está bom. Assim eu não quero te servir, não. Se for para continuar assim, eu vou lá e eu abro mão do cargo. Corrige isso, por favor, em nome de Jesus Cristo. Corrige isso do meu coração. O que tem aqui de ruim, que eu mesmo não sei identificar direito, por mais que eu queira, mas tem uma áreazinha meio cinza aí, destrói, por favor. Porque eu quero te servir, mas com o coração 100% aprovado por ti, e se eu tiver um orgulho ou uma satisfação por isso,
Ok, que seja santa e aprovada por ti. Tudo bem. Então, vocês vejam que eu não estou falando aqui de um crente perfeito. Não somente lá fora, como eu já coloquei diante dos outros, mas você mesmo diante de Deus. É claro que você tem falhas e defeitos e pecados. E não é esse tipo de situação que Deus diz, eu não aguento mais. Não, eu não creio que Deus vai dizer para um crente que está continuamente confessando a Ele desta forma como eu coloquei. Eu não consigo imaginar Deus dizendo, eu estou cansado dos seus pecados, eu não consigo mais suportar você assim. Não passa na minha cabeça Deus dizer isso para um crente que está há 40 anos diante dele confessando seus erros, seus pecados, pedindo ajuda, pedindo ajuda. É outra atitude de Deus, é óbvio. Deus não está sendo irritado ali, confrontado. Não, ou desobedecido, ou alvo de uma indignidade, de mostrar que uma coisa é outra. Não, ele não está sendo submetido a esse tipo de sentimento dele. Ele pode, sim, disciplinar aquele crente, orientar aquele crente, ele tem a maneira dele fazer aquele crente passar por desertos espirituais, passar por sofrimentos. Sim, ele tem a forma, você está há muito tempo nesse pecado. Confessa, não está saindo do lugar, eu vou ter que dar um tratamento em você aqui um pouco mais rigoroso. Como o pai faz com o filho. O pai tenta aperfeiçoar o filho e um entra rapidamente nos eixos. O irmão dele é mais renitente, vai dando mais trabalho, e o pai vai apertando, por amor, querendo o melhor dele, sim, mas vai apertando mais. Então, o fato de um crente sofrer e passar por provações e tudo, não significa que Deus está irritado com ele, como estava com Israel naquela época, dizendo que não aguenta mais, chamando de Sodoma, de Gomorra. Não. Porque aquele crente está tratando com Deus e reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo, não é nem pequenez no caso, é a sua pecaminosidade que ainda existe nele, apesar de já perdoado em Cristo, mas ele está sendo honesto com Deus, está abrindo o coração para Deus. Aí sim. O fato é que Deus não abre mão do coração do crente, em nenhuma situação, de coisas pequeninas, de um pensamento lá dentro da sua mente. 2 segundos que seja. Uma oração rápida, no meio de uma conversa que você tem. Um gesto de gratidão a Ele. Suas mais íntimas intenções. Ele não abre mão disso, meu irmão, minha irmã. Não abre mão disso. Você está tratando com Deus e se dispondo, se propondo a adorar um Deus muito, muito sensível. Detalhista, sensível. Eu receio que lá no céu nós vamos descobrir que nós magoamos e até irritamos a Deus bem mais do que pensávamos. Fique atento. Pelo menos você dizer, eu não pensei nisto. Fique atento. Agora eu quero ir para a segunda parte da moeda. O outro lado da moeda. Né? É fácil tocar o coração de Deus, levando-o a ter novamente prazer em nós. É o outro lado da moeda. Ultra sensível para se magoar, para se irar. E ultra sensível para receber o devido tratamento, receber do seu servo, da sua serva, a devida atitude diante dele. Todos vocês devem conhecer o ciclo dos juízes na Bíblia. Um período de mais ou menos 350 anos, que durou de mais ou menos 1400 a 1030 a.C.
Falamos até de Samuel, que foi o último dos juízes. O ciclo era o seguinte: o povo pecava, Deus castigava, através da servidão a estrangeiros, a povos estrangeiros, nações hostis, inimigas. Então, Deus castigava o povo através dessas nações. Aí o povo sofria. Aí se arrependia. Aí pedia perdão. Aí Deus concedia o perdão. E agia coerentemente com o seu perdão, o livramento que o povo tanto precisava e pedia. Então Deus livrava através de um juiz, era o ciclo dos juízes. Aí vinha paz. Aí passava um bom tempo em paz, décadas, muitas vezes. Tudo bem. Aí o povo devagarinho ia de novo, voltando. Pecado pesado, castigo, dominação inimiga, e o ciclo se repete. Por isso é o ciclo dos juízes. Um desses ciclos foi sob a opressão dos amonitas. E eu vou ler um trecho onde está, se eu fosse colocar dos 5 versículos mais lindos das Escrituras, eu colocaria este. Juízes 10, 6 a 16. Absolutamente tocante. Juízes 10, 6 a 16. Já vou ler do meio do ciclo, né? Quando eles estavam sofrendo nas mãos dos amonitas, não aguentavam mais, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti. Aí vem tudo de novo. Porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins, os deuses pagãos. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, olha o tamanho da lista, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei da mão deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram. Muito lógico, não é? Que eles os livrem no tempo do aperto. Que resposta. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda desta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E aqui está o versículo, ou pedaço de versículo, dos mais belos das Escrituras para o meu coração. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Literalmente é algo como: sua alma se impacientou, não conseguiu mais suportar. A alma dele, de Deus, gente, ficou impaciente, ficou como que irrequieta. Na versão revista e corrigida, diz assim, que eu li na Nova Almeida atualizada, que é o que eu estou usando atualmente, como já falei para vocês. Na revista e corrigida, diz assim: então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então, é um termo forte no hebraico. Angustiou, se impacientou. Aqui no nosso caso, já não pôde reter a sua compaixão. O povo era reincidente no mesmo pecado várias vezes. Mais uma vez, estava cometendo este pecado que é o pior
que se pode cometer diante de Deus é a idolatria. Muita gente pensa que é imoralidade. Tá? Não. Não estou aqui dando muitos graus, não, mas, na realidade, há graus de pecado, sim. E o pecado que Deus mais aborrece não é roubo, imoralidade, adultério. Não é. Não estou dizendo que nada disso é bom e Deus aprova, não. Ou que ele se ira muito pouco com essas coisas. Não estou dizendo isso. Mas se há uma escala, e eu creio que há, número 1, abandono de Deus. O pior do que isso, é porque é troca. É trocar Deus por outros deuses. Mas outros deuses nem existem, exatamente. É mais ofensivo ainda. É trocar Deus pelo que nem existe, pelo que é invenção. Em termos dos deuses pagãos, com nomes tais, deuses tais, não existem. Mas não confunda. Satanás existe. E os demônios de Satanás existem. Então, sim, aí é trocar Deus não por outros deuses que não existem. Satanás não é um deus, nem com letra minúscula, nem os demônios dele não são criaturas, mas são seres vivos, inteligentes e poderosos. E malignos, mas são inteligentes e poderosos. E perigosíssimos. E o homem troca. Uma ofensa a Deus é trocar a adoração a Deus, a obediência a Deus, a simpatia, o amor, tudo que tem de bom. Dá a Deus e oferece a coisas. Ou deuses, entre aspas, como Satanás e seus demônios, ou há coisas daqui do mundo mesmo, da terra, que se tornam deuses. Ídolos, como João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, cuidado com os ídolos. Esses ídolos ali não são apenas os demônios, nem são apenas estátuas de gesso imitando os santos ou coisas desse tipo. Pode até ser, muitas vezes são, claro, mas qualquer coisa que faça com que o coração daquela pessoa se volte mais e queira, e se agrade mais daquilo, e precise daquilo, e se sinta dependente daquilo, e troca por Deus. Essa é a pior ofensa a Deus. Pois bem, os judeus estavam fazendo isso direto, trocando Deus pelos deuses pagãos. Aí Deus diz assim, não vou mais perdoar vocês. Procurem outros deuses. Eu não livro mais vocês. Então, temos aqui a sensibilidade de Deus, a flor da pele, se podemos usar essa expressão. Talvez um exemplo máximo. Máximo não, mas um exemplo muito forte da sensibilidade de Deus. Eu não livro mais vocês. Estou muito, muito magoado com vocês. Não vou mais. A questão é que foi precisamente essa sensibilidade que o povo tocou. Essa sensibilidade de Deus, o povo tocou, mas tocou mesmo. E aí é implícito, e podemos concluir que desta vez houve algo muito sincero, porque Deus não se deixa enganar. Lágrima de crocodilo não serve para Deus. Piora, inclusive, a situação. Então, quando nós vemos Deus aqui profundamente sensibilizado, é porque naquele momento em que eles deixaram de lado as suas adorações falsas, pediram perdão e, por favor, nos ajudam, e se voltaram para Deus e adoraram a Deus, ali eles estavam realmente com o coração correto diante de Deus, arrependido, os corações arrependidos diante de Deus. Aí tocaram, ou o povo, usando o aspecto coletivo, tocou o coração de Deus, confessou os pecados e adorou a Deus. Eu diria, com respeito, eles derreteram o coração de Deus, usando aí entre aspas, e com respeito,
a expressão, e Deus tinha acabado de dizer: eu não vou mais salvar vocês. Ele não é imutável. A palavra dele não é assim, sim, não, não. Como é que ele acabou de dizer uma coisa e fez outra? Uma forma antropomórfica e uma espécie de uma maneira de colocar algo humano em Deus para nós entendermos melhor. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E com aquela atitude, de fato, Deus não iria ajudá-los mais. Nos salva, não. Não salvo mais. Vão pedir para os seus deuses aí. Depois disso, o povo entra numa profunda contrição. Olha aí. Se livra dos ídolos. Volta a implorar a Deus. Se arrepende profundamente. A situação daquele povo mudou. E como Deus vê o coração, ele olhou e disse: tem mudança aqui. Não é essa mais aquela situação que disse: não vou atender mais, não. Eles queriam só livramento. Eu repito, vou ajudar vocês, mas não, desse jeito assim, não vou não. Para cair tudo de novo. Não, mas agora eu vi. Embora o ciclo se repetiu depois. Mas não importa aí. No momento, essa era a circunstância. E Deus então disse: assim eu vou atender vocês. Profundamente sensibilizado. Eu quero terminar com uma observação que alguém poderia dizer: mas isso aqui, pastor, foi um evento isolado, uma reação única de Deus, que não se repete. Aplicar para hoje isso aqui e dizer que Deus está disposto a esse tipo de situação e tal. Será? Vamos ver o que Moisés escreveu 260 anos antes, mais ou menos, em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, versículo 36 em diante, diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre, dominados. Né? Então dirá: onde estão os seus deuses? Em Deuteronômio 32 e 37. Onde estão os seus deuses? Olha só. E a rocha em quem confiavam. Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Olha só. Reação que Deus teve lá, 200 e tantos anos depois. Aí no versículo 39 em diante, embora não seja extremamente claro, mas é bastante implícito, que Deus resolveu ajudar sim. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários. Olha aí, ele já está preparando uma ação contra os adversários. Retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus. É uma admissão aqui sutil, já disse, implícita, mas que Deus está se voltando para o seu povo para ajudá-lo e vai esmagar os inimigos do povo dele. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, claro, contra os inimigos dos servos dele. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Ou seja, era uma característica de Deus
reagir com misericórdia e compaixão ao arrependimento e pedido de ajuda do seu povo, mesmo tendo sido magoado, ofendido. Irmãos, isso é uma verdade absolutamente espetacular para o crente. Com devido temor, nós precisamos saber usufruir do privilégio de termos um Deus sensível, que está susceptível de ser magoado, mas susceptível de ser tocado, de ser mexido, de ter sentimentos e vontade de retorno à comunhão com o seu servo, com o seu crente. Não vamos abusar disto, mas é muito, muito bom saber que esse é o nosso Deus. E quando pecar, nunca permita que o diabo lhe engane, convencendo que foi um pecado muito pequeno. E por isso Deus não se incomodou. Não. Não permita. Ele se incomodou, sim. Porque ele é muito sensível. Acho que Deus nem notou. Ele nem se magoou. Ele é muito sensível. Assuma isto. Por outro lado, quando pecar, não permita que o mesmo diabo lhe convença que Deus está tão magoado com você, mas tão magoado, não chegue nem perto dele. Você não sabe o perigo que você está correndo, você vai ser fulminado. Tenha distância dele. Você não tem vergonha, não, de um pecado tão grande desse? Depois de já ter confessado várias vezes esse mesmo pecado no passado, imaginou já o tamanho da ira de Deus, se chamou o povo naquela época de Sodoma e Gomorra, vai chamar você de quê? Agora, você tome cuidado com Deus, não chegue perto dele. Outro tipo de engano do diabo. Você não ofendeu, você não magoou Deus, não. Magoou. Deus não quer mais tratar com você, não. Chegue nem perto dele. Quer. Mas mesmo magoado, se houver uma atitude sua diante dele. Veja a história, veja lá, no período que eu falei aqui dos amonitas esmagando o povo. Então, que Deus está magoado com você, ou pouco ou muito, se o seu pecado foi pequeno ou foi grande, está. Mas, pastor, meus pecados não estão perdoados em Cristo. Você não está cansado de dizer isso? A Bíblia não afirma e reafirma que nossos pecados estão todos pagos por Cristo, perdoados por Cristo? Sim, falou. A Bíblia fala, e é isso mesmo. Quer dizer que agora a sua capacidade de magoar Deus com um pecado desapareceu? Como é que você pensa um negócio desse? É claro que seus pecados infelizes, os nossos pecados infelizes ainda magoam a Deus. Sim. Então, que Deus estará magoado com você, comigo, cada vez que nós pecamos, especialmente se é um pecado repetido, não arrependido durante algum tempo? Claro que ele estará. Isso é fato. Mas essa mágoa poderá ser desfeita. Ele é passível de ser tocado, mexido, sensibilizado. O que fazer? Mesma coisa dos israelitas. Mesmo Deus, como eu falei no começo da pregação, mesmo Deus. Épocas diferentes, situações diferentes, maneiras até de adorá-lo diferentes, em alguns aspectos, mas o mesmo Deus. Então, é a mesma situação que tocou a Deus lá, toca a Deus aqui. É você chegar diante dele e dizer, Senhor, estou arrependido, me perdoa. Eu sei que estou perdoado eternamente, vou para o céu, mas na minha comunhão, no meu andar contigo, eu tenho te ofendido, tenho te magoado, e isso
me deixa triste. E eu estou realmente arrependido e peço perdão. Confessa e passa imediatamente a servir a Deus, tocando para frente. Sem essa, eu estou tão encabulado com Deus que eu não vou nem aparecer na igreja. Quem botou isso na sua cabeça? Porque de repente eu senti assim, né, que eu tenho um pecado contra Deus, então eu vou enfrentar o meu povo lá na igreja e tudo, mas você tratou com Deus? Tratei. Tratou com Deus? Tratei. Pedi perdão. Sinceramente, estou aqui doido para servi-lo. Pois corra. Não, mas de novo, você está deixando o diabo soprar cor nos seus ouvidos? Corra para a igreja. E se for o caso, diga no microfone, ou não diga no microfone, diga para os irmãos, ou diga para um ou para outro, ou diga para o pastor, ou não diga para ninguém, dependendo do tamanho do seu pecado, se foi pouco ou não, não importa mais, depende do caso. Mas seja como for, vá servir a Deus, meu irmão e minha irmã, imediatamente tratou com ele. Não, porque eu não sei se ele me perdoou, eu não sei se ele já deixou de ficar magoado, eu não sei. Você não pode dizer isso. Você está ofendendo de novo. Vai passar tudo de novo. Então você tem que crer que Deus, sim, voltou à comunhão com você, se alegrou com o seu arrependimento e, com certeza, deve ter passado algo no coração de Deus parecido com aquilo que foi dito lá, como eu li lá em Juízes. Deus, então, já não conseguiu mais suportar a vontade de ajudar, segurar o seu próprio coração, vendo aquele sofrimento. Ele estava que não se aguentava mais de vontade de abraçar o povo dele, como aconteceu lá em Juízes, e ele levantou Jefté. E aqui o crente que vai, frio, congelando, mas chegou ao ponto de que tratou com Deus realmente de coração. O aquecimento pode ser absolutamente imediato. Esquece o ano de frieza, 2, 10, não importa, tratou com Deus, tratou, é filho de Deus, sou, já era, continuo sendo filho de Deus. Mas estava longe, e estava magoando, irritando até a Deus, mas confessei, pronto. Então, vivas, graças a Deus, levante e grite de alegria e corra para servir o seu Deus da maneira como o seu coração pedir, com absoluta certeza e segurança de que a sensibilidade dele, a mesma que fez com que ele se magoasse com você até se irasse, agora ele está muito alegre, sentindo prazer em ter voltado à comunhão com você, em ter permitido que você voltasse à comunhão com ele. Eu vou usar uma palavra também com respeito, mas estamos lendo textos assim um pouco ousados, eu diria, Deus, aliviado. Quando chega um crente e abre, e Deus, eu estava querendo isso, eu não aguentava mais essa distância minha e sua. Mesma linguagem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e teu Espírito Santo. Coloque em nossos corações as verdades das Escrituras, não as minhas verdades. Se o que eu digo é verdadeiro, é porque tem base bíblica, e o que não é, porque não tem. Mas, vindo das Escrituras, nos ajuda a entender essas coisas e a praticar este tipo de andar contigo, esse tipo de comunhão contigo. Muito obrigado pela tua sensibilidade. Nós fomos salvos por causa da tua sensibilidade. Cristo, com a sensibilidade dele, se dispôs a nos salvar. O Espírito Santo se dispôs a mexer conosco, a falar de Cristo para nós, a suportar ofensas de todo jeito, e nos levou a Cristo, nos falou dele e nos converteu a Cristo, nos fez ressuscitar em Cristo. E como se fosse pouco, esse Espírito passou a habitar em nós
que é algo tão forte que podemos viver aqui 1000 anos nesta terra, não entenderíamos o tamanho disto. E sabendo que nós pecamos ainda, infelizmente, o teu Espírito convive com essa alma dúbia como a nossa, essa alma esquisita, que é tua totalmente por um aspecto, mas ainda peca. E entristece o teu espírito, que coisa. Mas a vida é assim aqui embaixo, e o que precisamos não é só dizer, não entendemos, mas fazer. E agora que nós não entendemos, como é que nós vamos fazer, agir? Aí fica bem mais fácil, porque as tuas escrituras apontam os caminhos para essas situações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.